Aron Ralston, um nome que é sinônimo de sobrevivência. De garra. Aron Ralston é um exemplo vivo de determinação e coragem. Esta é uma história sobre a força do espírito humano, sobre olhar a morte de frente e sair mais forte. É uma narrativa que inspira e desafia a nossa compreensão do que é possível. Tudo aconteceu na paisagem implacável do Blue John Canyon, Utah. Um lugar de beleza estonteante e perigos ocultos. Imagine paredões de arenito imponentes, um cânion estreito e profundo. Um labirinto natural que pode ser tanto um paraíso quanto um inferno. Nosso protagonista, um alpinista experiente, aventurou-se sozinho. Ele conhecia cada curva, cada sombra do cânion. Ele estava em paz, em casa na vastidão selvagem. A solidão era sua companheira constante. Este era o seu santuário, um lugar onde ele podia se conectar com a natureza e consigo mesmo. Aron não era nenhum novato em aventuras. Ele tinha enfrentado desafios antes, mas nada como o que estava por vir. Ele era um alpinista experiente, um homem que vivia pela emoção da natureza. Cada escalada, cada trilha era uma nova oportunidade de se testar. Ele conhecia os riscos, os abraçava. Para ele, o perigo era parte da aventura, um elemento que tornava tudo mais emocionante. Mas desta vez, o cânion tinha outros planos. Um evento inesperado estava prestes a mudar sua vida para sempre. As primeiras horas de sua jornada foram preenchidas com o ritmo familiar da aventura. O vento soprava suavemente, trazendo consigo o cheiro da terra e da rocha. Cada passo era uma dança com a natureza, uma sinfonia de sons e sensações. O som de suas botas no chão do cânion, o sol aquecendo suas costas. Ele sentia a energia do lugar, a força bruta da natureza ao seu redor. Ele estava confiante, preparado. Ou assim ele pensava. Cada movimento era calculado, cada decisão tomada com precisão. Ele acreditava que nada poderia dar errado. Este era um homem que conhecia a natureza selvagem, respeitava seu poder. Ele sabia que a natureza podia ser tanto uma aliada quanto uma adversária. Ele tinha seu equipamento, sua inteligência e a crença inabalável em suas habilidades. Cada peça de equipamento era uma extensão de si mesmo, uma ferramenta para conquistar o desconhecido. Mas o cânion guardava um segredo, uma ameaça silenciosa à espreita. Algo que ele não podia prever, algo que testaria sua coragem e determinação. As paredes do cânion, uma bela prisão, se fechavam ao seu redor. Cada curva, cada sombra, escondia um novo desafio. Ele estava comprometido. Não havia como voltar atrás. Cada passo adiante era um passo em direção ao desconhecido, um teste de sua resistência e vontade. Mal sabia ele que esta aventura o testaria como nunca antes. O cânion não era apenas um cenário, mas um adversário formidável, pronto para revelar suas verdadeiras cores. Então aconteceu. Um momento de parar o coração. Uma pedra, deslocada por seu próprio movimento, se moveu. Ela prendeu seu braço, esmagando-o contra a parede inflexível do cânion. O pânico o dominou. Ele estava preso, sua linha de vida cortada por toneladas de rocha implacável. O choque inicial deu lugar a uma luta desesperada. Ele puxou, empurrou, usou de alavanca. Mas a pedra não se movia. O cânion, ante seu santuário, se tornou sua prisão. A realidade era sombria. Ele estava sozinho, ferido e enfrentando sua própria mortalidade. 5 dias. 127 horas. Foi assim que Aron lutou. Ele racionou sua água, sua comida, ele lascou a rocha com qualquer ferramenta que tinha. A esperança diminuía a cada hora que passava. Ele gravou mensagens de vídeo, despedidas para seus entes queridos. As paredes do cânion ecoavam seus gritos de socorro, mas não havia resposta. O peso da situação o oprimia. Ele sabia que estava ficando sem tempo. Os elementos eram implacáveis, seu corpo enfraquecendo. Ele tinha uma escolha a fazer, uma escolha que ninguém jamais deveria ter que fazer. Seção 5. O sacrifício final. A morte se aproximava. Só restava uma opção:
um caminho inimaginável para a sobrevivência. Ele tinha que amputar o próprio braço. Usando um canivete sem corte, ele fez o impensável. Foi agonizante, um testemunho da pura vontade de viver. Cada fibra do seu ser gritava de dor. Mas ele seguiu em frente, movido por um instinto primitivo de sobrevivência. Ele quebrou os ossos, cortou os tendões e, finalmente, após uma hora de agonia inimaginável, ele estava livre. Seção 6. Rastejando em direção à esperança. Liberdade, mas a um custo. Ele estava gravemente ferido, desidratado, faminto. Mesmo assim, ele tinha que se mover, tinha que encontrar ajuda. Ele desceu de rapel por uma face íngreme do penhasco com um braço, seu sangue marcando a rocha. Ele andou, rastejou, cambaleou em direção à esperança. Seu corpo estava falhando, mas seu espírito, sua vontade de viver, permanecia inabalável. Ele sabia que sua família estava esperando, que ele não podia desistir. Ele se agarrou a esse pensamento, alimentado pelo amor de um filho. Seção 7. Resgate do céu. Quando a esperança começou a desaparecer, um milagre. Uma família de caminhantes apareceu, como anjos na paisagem desolada. Eles forneceram água, comida e, o mais importante, contato humano. Eles deram o alarme, um farol de esperança na vastidão selvagem. Logo, as hélices de um helicóptero de resgate cortaram o silêncio do cânion. Ele foi levado em segurança pelo ar. Sua provação finalmente terminou. Ele havia olhado a morte de frente e saído vitorioso. Seção 8. Uma história de coragem, uma vida transformada. A história de Aaron é de uma coragem inimaginável, da força bruta do espírito humano. É um lembrete severo de que somos capazes de muito mais do que pensamos. Ele não deixou essa experiência destruí-lo. Ele a abraçou, aprendeu com ela. Ele escreveu um livro, Entre a Rocha e a Vida, um relato emocionante de sua provação. Tornou-se um best-seller, tocando milhões em todo o mundo. Sua história foi adaptada para o filme 127 Horas, um retrato visceral de sua luta pela sobrevivência. Seção 9. Nunca desista. A história de Aaron é um farol de esperança, um testemunho do espírito humano indomável. Ele enfrentou uma situação que muitos de nós não podemos nem imaginar, preso em uma montanha, sozinho, com poucas chances de sobrevivência. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, temos a força dentro de nós para superar qualquer obstáculo. Aaron teve que tomar uma decisão inimaginável para salvar sua própria vida, mostrando uma força interior que é verdadeiramente inspiradora. Ele não apenas sobreviveu, ele prosperou. Após sua experiência, Aaron não deixou que o trauma o definisse. Em vez disso, ele usou sua história para crescer e ajudar os outros. Ele se tornou um palestrante motivacional, inspirando outras pessoas com sua história de resiliência. Ele viaja pelo mundo, compartilhando sua jornada e encorajando as pessoas a nunca desistirem, não importa o quão difícil a situação possa parecer. Então, da próxima vez que você estiver enfrentando um desafio, lembre-se de Aaron. Lembre-se de que, mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma maneira de seguir em frente. Lembre-se de sua coragem, sua determinação. Ele nos mostra que a verdadeira força vem de dentro e que, com a mentalidade certa, podemos superar qualquer coisa. Lembre-se de que dentro de você reside a mesma força, a mesma vontade de sobreviver. Nunca desista. Nunca perca a esperança. Cada desafio é uma oportunidade para crescer e se tornar mais forte. Você é capaz de coisas incríveis. Acredite em si mesmo e na força que você possui. O espírito humano é verdadeiramente notável, e você tem o poder de superar qualquer adversidade que encontrar.